Olá, vamos a mais um exercício de programação linear e aqui é aplicada a determinação do menor caminho, né, ou do caminho mínimo de um ponto A até um ponto K. Então é esse ponto inicial, o A, e o K é o ponto terminal. Bom, esse tipo de aplicação é bem interessante, você tem diversas situações práticas em que você pode estar aplicando esse tipo de modelo, e aqui o forte é exatamente a modelagem matemática utilizando as equações lineares e as inequações lineares da programação linear. Então a gente vai poder usar o solver aqui também, que a gente está vendo aí já desde a nossa terceira aula, se não me engano, de programação linear. Ok? E no que consiste aqui? Eu tenho nós, né, então aqui envolve grafos também, mas mesmo que você não tenha visto nada sobre grafos, não há problema algum, é bem tranquilo de entender aqui o esquema. Né? Eu tenho aqui esses pontos A, B, C, D, F até K, né, que podem significar, por exemplo, localidades, né, podem significar pontos de transmissão, porque esse tipo de situação se aplica, por exemplo, se eu tenho um ponto A e um ponto B aqui a uma distância de 16 quilômetros, tá? Então pode se aplicar a uma questão de engenharia de tráfego, a uma questão computacional em cálculos de GPS, por exemplo, em que ele traça ali um menor caminho entre dois pontos, menor trajeto. Então eu posso ir de A até B, depois de B até F, de F até G, eu posso escolher outro caminho, aquele que ficar mais curto, se cada valor desse significar, por exemplo, uma distância. Então eu vou estabelecer um método matemático para escolher aqui a menor distância de A até B, tendo que passar por outros pontos, logicamente, porque não há um caminho direto de A até B, não, perdão, de A até K. Tá, ok? Esses valores podem significar custos, né? E aí é bastante aplicado, por exemplo, em logística. Né, custo de transporte, eles podem significar tempo também, tempo de transmissão, tempo de trajeto. Então há uma infinidade aqui de situações em que a gente pode estar aplicando essa teoria aqui do menor caminho utilizando a programação linear. Tá, ok? Agora, em programação linear, o primeiro passo nosso, depois de entender o problema, é determinar as variáveis de decisão. Quais são essas variáveis e o que elas vão significar aqui para a gente? Né? Quais são essas variáveis? Então, por exemplo, quando eu vou determinar um caminho, obviamente, se eu quero um menor caminho, eu não vou passar duas vezes pelo mesmo caminho. Né? Eu não vou de A até B, de B até C, depois voltar de C a B. Tá? Ou determinar um ciclo, vou de A até D, de D até C, de C até B e de B até A novamente para depois seguir caminho. Óbvio que não. Tá? Mas eu estou considerando aqui nesse grafo, né, que é um grafo não orientado, então eu posso seguir de A até B, logicamente eu tenho que sair de A, é isso que a questão pede, né? Eu posso seguir de A até B, mas eu poderia também voltar de B para A. Não faz sentido aqui, porque A é o ponto de partida, eu saí de A, não volto mais, tá, ok? Mas, por exemplo, o ponto B, ele pode ser atingido a partir de A, então eu posso seguir de A até B, depois de B, por exemplo, eu vou para C e assim por diante. Tá? Ou eu poderia ir de A até D, de D até C e de C até B. Então perceba que eu posso ter tanto o caminho de B até C como o caminho de C até B. Aqui é permitido você trafegar nos dois sentidos. Mas, obviamente, se eu vou de C para B, depois eu não vou de B para C. Tá? Aí são outros 500, a gente vai analisar isso. Quer dizer que cada variável de decisão aqui tem que significar, né, a ida ou não por um determinado caminho. Por isso, as nossas variáveis de decisão aqui, elas serão binárias, elas assumirão somente valor 1 ou 0. Tá? 1 é quando você passa por um certo caminho, você utiliza aquele caminho, e 0 quando você não passa, não utiliza o caminho. Ok? Então, por exemplo, de A até B eu posso dizer que a minha variável x de A a B é esse caminho, e de A até B. Tá? Se x de AB assumir valor 1 é porque eu usei essa rota, usei esse caminho.
Se x de AB assumir valor zero, é porque eu não utilizei esse caminho. É assim que a gente vai associar valores às variáveis, ok? Então, x de AB é uma coisa, x de BA é outra variável, né? É outro caminho. Tá, é o mesmo caminho, mas em sentido contrário, então a gente chama aqui de outro caminho. Tá, ok? Por exemplo, de B até C é o x de BC. Tá? Mas pode ser de B até C também, ou melhor, de C até B. Aí seria o x de CB. Então você pode ir tanto, né, nesse caminho de C a B, como no caminho de B a C. Mas independentemente do caminho que você faça de B a C ou de C a B, eu tenho um custo. Eu vou chamar de custo. Tá? Esse custo aqui, repito, ele pode significar tempo, ele pode significar distância, ele pode ter outros significados. Vamos pensar que aqui é o custo. O custo de transporte de A até B é 16. De B até C ou de C até B é 38 e assim por diante. Tá? Então, definidas as variáveis de decisão, e eu vou ter aqui muitas variáveis de decisão, né, porque para cada trajeto, praticamente, né, para cada ponto que é ligado aqui, posso tanto ir como voltar. Você tem que considerar praticamente os dois caminhos, a não ser quando se trata de A, né, porque quando você sai de A você não volta, que é o ponto inicial, e quando se trata de K, porque é o ponto terminal, você chega até K. Chegou até K, acabou, não faz sentido você considerar, eu vou considerar de J até K, mas também de K até J. Aqui não vai fazer sentido isso. No mais, a gente tem que analisar sim as possibilidades. Ok? Então, definidas as variáveis, embora eu não tenha elencado todas elas aqui, mas só indicado, tá? A gente tem que pensar na nossa função objetiva. Vamos lá. Então, abrindo mais espaço aqui, né? A nossa função objetiva, a nossa FO, né? Eu posso estar chamando aqui de custo, é a nossa função Z, de forma geral. Então, eu vou minimizar Z, minimizar o meu custo, minimizar as distâncias ou a distância percorrida, minimizar o tempo para se percorrer tudo isso. Tá? De qualquer forma, essa função objetivo vai ser uma função em que eu vou minimizar, ok? Bom, essa função Z, vamos colocar aqui embaixo que tem mais espaço, ela vai ser estabelecida de que forma? Bom, eu tenho que partir de A, só que aqui, pensando em A, eu tenho aqui a possibilidade de A a B, eu tenho a possibilidade de A a E e eu tenho a possibilidade de A a D. Então eu tenho que definir aqui três variáveis, cada uma associada a um coeficiente. Esses coeficientes vão indicar custo. Então, por exemplo, se eu opto por seguir o caminho, o trajeto de A até B, se A até B assume valor 1, e é assim que eu vou indicar a escolha por aquele caminho, isso vai ter um custo. Vai ser de quanto? 16. 16 multiplicado por 1 vai dar 16. Então esse é o custo que eu vou ter se a minha opção for caminhar de A a B. Tá? Agora, pode ser que ela seja de A até D. Você pode falar, não, é muito caro, né? 170. Ok, mas a gente coloca todos os valores aqui. A modelagem é que vai fazer isso, de A a D, 170, mais o custo de A até E, que é o x de A a E multiplicado por 160. Tá? Então, lembrando que essas variáveis x, elas só assumem valor 0 ou 1, são variáveis binárias. 0 é não seguir por aquele caminho, 1 é seguir por aquele caminho. Então você fala, mas você somou todos os custos partindo de A? A gente soma, mas sabendo já que x de AB, ou x de AD, ou x de AE, um deles é 1, os outros certamente vão ser 0. Mas onde que está escrito isso? Isso nós vamos escrever lá nas restrições. Tá? Então, a gente já sabe aqui que nessa soma, somente uma das variáveis vai ser igual a 1. As outras vão assumir valor 0. Quando assume valor 0, multiplica por 170, por 160, zero tudo. Então, passa a ter um custo só. Tá? Por exemplo, se x de AB é igual a 1, tá? Essa x de AD vai ser 0 e x de AE vai ser 0 também. Quer dizer, o custo vai ser 16. 16 vezes 1 que é 16. Ok? Logicamente, se o x de AB for igual a 0 e o x de AD for igual a 1,
né? Aí o custo vai ser de 170. Ok? Mas a gente não sabe ainda quais vão ser esses valores. Vamos continuar, porque o custo não é só para a primeira parte do nosso trajeto, não é só sair de A, mas é chegar até cá. E aí como a gente vai fazer? Então nós vamos considerar aqui, por isso que eu falei que são muitas variáveis de decisão. Vou colocar aqui de outra cor, quando a gente parte de B, né? Então você tem o x de BC e você tem o x de BF. Há duas possibilidades. Ah, mas tem o x de BA também. Tá? Só aqui que a gente não vai considerar essa volta porque não interessa voltar para A. Tá ok? Então, com relação a B, partindo de B, né, nós vamos ter as variáveis x, isso quando eu estou partindo de B, tá? xBC e xBF, ok? Os coeficientes são 38 para BC e 19 para BF. Então vai ser 38 que multiplica xBC mais 19 que multiplica xBF. Tá certo? Ah, mas e a volta? A volta, por exemplo, de F para B, que pode ocorrer em algum momento, tá? A gente precisa ver se isso vai fazer algum sentido ou não, tá? Mas a gente coloca, se você colocar mais não tem problema, o próprio modelo matemático já vai eliminar aquela volta se ela for algo inútil, tá certo? Então, quando a gente for analisar a partir do ponto F, aí a gente vai considerar, né, FB, FC, FG e FI, tá certo? Mesma coisa, BC, a gente considerou aqui. E CB? Porque poderia, né? Eu sei que os valores aqui já praticamente definem que isso não vai acontecer, mas poderia ser um caminho aqui, ó, de A a D, né, de D até C, de C até B, de B até F. É uma possibilidade, e as possibilidades têm que ser todas colocadas no nosso modelo, ok? Bom, então nós estamos partindo aí de B. Aí eu vou continuar fazendo, por exemplo, vamos na ordem alfabética, partindo de C, né? Então, partindo de C, eu posso ter CB, eu posso ter CF, eu posso ter CG e eu posso ter CD. Portanto, partindo aqui então do ponto C, nós vamos ter aqui na função objetivo 38xCB, de C até B, mais 7, vamos pôr aqui na ordem alfabética, mais 29xCD, mais 7xCF, que é o custo aqui de C até F, mais 10xCG. Ok? Bom, e assim a gente continua, né? Depois a gente vem aqui para o ponto D, tudo que parte de D, tudo que parte de E, até chegar, tá? Então a gente vai acabar vendo todas essas possibilidades lá no Excel, tá? Até chegar aqui finalmente, né, ao ponto K. Então os que chegam a K e não os que partem de K, porque o K é o ponto terminal. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, o H, né, o E também. Então vamos começar aqui pelo E. Tanto faz a ordem aqui, porque a gente está somando tudo. A ordem é só por uma questão de organização para a gente não se perder, ok? Então eu vou ter aqui, ó, 90x de E até K. Na verdade, esse ponto vai aparecer quando a gente analisar, né, aqui o ponto E, o que sai de E, tá? Assim como o H, 89x de HK, é K aqui, mais 20 x JK. Okay? Esses três pontos, na verdade, vão aparecer ali no momento em que a gente estiver trabalhando com os pontos E, H e J. Perfeito? Então, finaliza aí a nossa função objetiva, aquela função que a gente quer minimizar. Agora, vamos para as restrições. Aqui nas restrições, a gente pode organizar também por pontos, né? Quais são as restrições referentes ao ponto A, né, a partir aqui do meu ponto A. Bom, o ponto A é o ponto inicial. Então, eu tenho que essa variável x de AB,
ela pode assumir valor 0, 1, isso a gente já viu no início do vídeo. Tá? Então, eu tenho que esse x de AB pode ser 0, 1, mas da mesma forma eu tenho que o x de AC também pode ser 0 ou 1, e o x de AE também pode ser 0 ou 1. Bom, e aí? O que acontece? Se qualquer um desses três assumir valor 1, os outros necessariamente têm que assumir valor 0. Portanto, a soma desses três pontos, né, desses três valores, perdão, x de AB mais x de AD e x de AE tem que dar 1. Tá? Em algumas situações, a gente acaba, às vezes, por causa do recurso de arrastar no Excel, né, arrastar a fórmula, você pode encontrar isso equivalentemente aqui, né, de menos x de AB, menos x de AD, tá, menos x de AE, igual a menos 1. Que é só multiplicar, na verdade, a equação inteira aqui por menos 1, nós obtemos uma outra equivalente a ela, né, os sinais trocados simplesmente. Quer dizer, se uma delas assume valor 1 obrigatoriamente e as outras, né, valor 0, tá? Então você vai ter menos 1, menos 0, que dá menos 1. Tá certo? Agora, com relação ao ponto B, como é que funciona? Qual é a lógica aqui? Bom, para chegar até B, nós usamos o caminho x de AB ou o x de CB ou x de FB, tá? Um desses caminhos. Quer dizer que se eu pegar essas variáveis aqui, AB, tudo que chega em B, eu tenho que somar, né, CB e FB. Quer dizer, se eu somar essas três, para o B participar da rota é porque essa soma dá 1. Ou seja, um dos três caminhos, né, vai ser utilizado, os outros dois não. Tá? E aí eu vou ter que sair de B. Por quais caminhos? Então aí eu vou subtrair, né, eu estou somando os caminhos pelos quais eu chego a B e vou subtrair os caminhos dos quais eu saio de B. Né? Só não vou considerar aqui, já expliquei porque o A é ponto inicial, não faz sentido, né, de B para A. Então vai ser menos x de BC menos x de BF. E essa soma algébrica aqui, né, soma e subtração, tem que dar 0. Né? Porque aqui, para o B participar, é porque essa soma dá 1. Né? E aqui, né, a soma de xBC com xBF, uma delas também dá 1, a outra vai dar 0. Então fica menos as duas, né, vai ficar menos 1. Então 1 menos 1 daqui vai dar 0. Ok? Ah, mas e se o B não participa? Então é porque todas elas são iguais a 0. Então está satisfeita também a restrição. São essas possibilidades que a gente tem, né? Quando você coloca a restrição em relação a B, ou um desses três primeiros é igual a 1, os outros dois necessariamente 0, e se chega a B, então tem que acontecer o quê? X de BC e X de BF, um deles tem que ser igual a 1 também, e o outro 0. Então vai ficar 1 menos 1, que tem que dar 0. Agora, se não chega a B, né, se o modelo lá, né, na resolução determina que não, nem x de AB, nem x de CB e nem de FB, nenhum deles é igual a 1, ou seja, nenhum caminho foi escolhido para participar da rota, né, o ponto B não vai fazer parte da rota, então esses dois outros aqui, x de BC e x de BF, também vão ser 0. Dessa forma está satisfeita a restrição com relação a B, ok? Bom, e aí a gente continua, né? Vamos partir agora do ponto C. Não vou colocar todos aqui não, porque é uma resolução extensa, mas eu acho que mostrando para esses três pontos aqui, e depois para o ponto terminal, que é o ponto K, dá para entender o que vai ser feito com os outros. E volto a dizer que no Excel a gente vai estar vendo todas essas possibilidades ali quando for utilizar o solver. Ok? Bom, agora com relação a C, quais são os caminhos que levam até C? Você vai ter o caminho BC, então vou colocar aqui ó, a soma, né? BC, x de BC, mais x de DC, né? Mais x de FC, mais x de GC. São esses os caminhos, BC, DC, FC
e GC. Não tem mais nenhum, são 4 aqui, né? Ok, aí eu vou subtrair aqueles pelos quais eu saio, né? Então eu posso sair aqui, ó, de C para B, menos X de CB, desconfigurou aqui, tá? Menos, vamos continuar aqui, menos X de CD, menos X de CF, menos X de CG. Bom, isso tudo tem que dar 0. Tá? E aí você vai fazer isso para todos os pontos. Agora eu vou considerar um ponto aqui, um ponto que esteja ligado ao ponto terminal K, né? O K, lembrar que é o terminal. Por exemplo, o ponto... Vamos pegar aqui o ponto E, porque que interessante, o E ele está ligado ao terminal e ao inicial, né? Então, como é que nós vamos fazer, construir aqui a restrição em relação a E? Bom, você pode chegar a E pelo caminho AE, né? Pelo caminho DE, tá? Mas não pelo caminho KE, porque o K é terminal. Por esse motivo, senão eu consideraria aqui também nessa soma. Aí eu vou subtrair. Bom, o que eu subtraio? Todas as possibilidades, né, de sair do ponto E. Menos, lógico, aqui o EA, porque o A é inicial. Tá? Então eu vou colocar menos X ED menos X KE. Desculpa, EK, né? KE não. EK, ok? Se fizer esse caminho, chegou ao ponto terminal. Isso também tem que dar 0. Vou pegar um outro exemplo aqui de um ponto que liga ao ponto terminal, o ponto J, por exemplo. E aí a gente fecha aqui essas restrições. Você vai pegar vai construir as restrições ponto a ponto, tá? Por exemplo, o ponto J, você pode chegar a ele por I, por G, por H, mas não por K, porque K é terminal, tá? Então você vai colocar aqui X de GJ, tudo que chega a J, né? X de IJ, tá somando X de HJ, e aí você subtrai pelos caminhos aí, né, menos os caminhos pelos quais você pode sair de J. Né? Pode parecer meio ilógico aqui, mas considere JI, tá? Menos o JG, são possibilidades. Tá? E menos o JH. Agora aqui, lógico, entra o JK, né? Menos o X de JK. Você pode chegar por um desses 3 caminhos aqui, indicados por essas variáveis de decisão, e sair, por exemplo, por JK. Essa soma algébrica vai dar 0 também. Tá? Agora, finalmente, né, a restrição para o ponto J. Tá? Perdão, que J? O J não é o terminal. A restrição para o ponto K. Ok? Então, como é que funciona a restrição aqui? Ponto K é ponto terminal, então não sai, não tem nada que fazer subtração. Você só tem que fazer aqui a soma, né, dos caminhos, das variáveis referentes aos caminhos que levam a K, então é X de EK mais X de HK, tá, mais X de JK. Um desses caminhos, obrigatoriamente, né, tem que ser utilizado. Então, uma dessas variáveis, obrigatoriamente, tem que ser igual a 1 e as outras 0. Então, a soma vai ter que dar 1. Pronto, estão montadas aí as restrições, já temos a função objetivo. Agora, é passar tudo isso para o solver. Tá ok? Então, vamos lá para o solver. Bom, aqui com a planilha aberta. O solver, rapidinho aqui, para quem não se lembra, quem não tiver habilitado aí no Excel, é só clicar aqui em Arquivos, Opções, vem aqui em Suplementos. Nessa parte de suplementos aqui, olha, suplementos do Excel, é só selecionar, que já está selecionado, e tá, ele vai abrir aqui essa tabelinha, você seleciona aqui, o meu já tem habilitado, né? Seleciona aqui o solver e dá OK, tá certo? Deu OK, o solver vai aparecer
aqui no menu Dados, está aqui. Tá certo? Bom, mas antes de recorrer ao solver, é preciso entrar com todas essas informações aqui que nós temos. Então, o que eu coloquei, até deixei aqui uma cópia do nosso caminho, né? Das rotas todas, e eu vou colocar aqui todas as variáveis de decisão, x de AB, x de AD, AE. Eu digitei aqui simplesmente digitação de texto, tá? Coloquei todos os caminhos que nós temos aí, ida e volta. Então, assim como você tem AB, quer dizer, todos que saem de A, depois eu vou ter todos que saem de B. Bom, mas não tem BA pelo fato do A ser o ponto inicial. Só por isso, tá? Agora, por exemplo, quando você analisa aqui, olha, os pontos que saem de B, BC, BF, né, são os dois que nós temos, não volta para A. Tá? Depois, quando nós analisamos o ponto F, o F está aqui, olha, FB, FC, então olha o FB, tem tanto o BF como o FB. É preciso considerar todas essas possibilidades de ida e volta. A gente só não considera isso quando envolve o ponto inicial A e depois, né, que não tem a questão da volta, não se volta para ele, tá? E o ponto K. Ok? Bom, digitei todos os valores, aí você vai digitar os pesos, que são os caminhos, são as distâncias, são os custos, depende, eu coloquei como peso, né, que nós temos em cada um. Por exemplo, de A até B, 16, de A até D, 170, né, de A até E, 160, e assim vai. Vamos pegar aqui, olha, de C até D, C até B, desculpa, de C até B, é 38. Tá? Quando você pega de B até C, é 38 também. Então, 38, esse 38 vai aparecer duas vezes, porque é a ida e a volta de B a C e de C a B. Perfeito? Bom, digitados aí todos os valores, eu reservei esse espaço que eu destaquei em amarelo para as variáveis de decisão, para os valores, né? Então, toda vez que eu fizer menção à variável AB, eu vou fazer menção aqui à célula B3. Variável AD é a célula C3 e assim por diante. Tá? Função objetivo, função Z, a fórmula já está digitada aqui. Tá? É só você colocar somar produto, tá? B2 até A12 aqui, que nós temos, AI2, perdão, tá? Quer dizer, eu peguei essa coluna, vamos construir novamente aqui, ó, igual, tá? Somar produto, tá? Só digitar somar produto, abre parênteses, aí eu venho aqui, né? Nesses pesos, seleciono isso daqui tudo, eu vou multiplicar esses pesos, tá certo? Aí você vai colocar ponto e vírgula, para separar a outra matriz, que é a matriz das variáveis de decisão, que está aqui na linha 3. Aqui em cima você percebe, né? B2 até AI2, B3 até AI3. E dá Enter, pronto, ele já fechou parênteses. Por enquanto está zerado, porque todas as variáveis de decisão aqui estão com valor zero por enquanto. Aí vem a parte de entrar com as restrições, tá certo? Bom, restrição do ponto A é o que eu saio, AB, AD, AE. Eu coloquei menos 1 porque a gente estabeleceu como padrão o que sai é negativo, o que entra, né, o que chega é positivo. Então está saindo de A, eu pus tudo menos 1 aqui, os coeficientes. Isso equivale, né, exatamente àquela primeira restrição que nós colocamos lá, né, essa parte aqui. Olha aqui, ó, x de AB mais x de AD mais x de AE. Isso daqui tudo vai ser igual a 1. Então a gente vai colocar igual a 1. Bom, mas eu coloquei menos, né? Eu troquei os sinais aqui. Tá? Então a gente vai colocar no lugar de mais aqui tudo menos, tá? Vai ficar menos, 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 e aí fica menos 1 aqui. Tá ok? Isso está escrito aqui, né? Menos AB, menos AD, menos AE. Depois nós vamos colocar aqui na parte ao lado aqui, olha, igual, né? Igual a menos 1. Ok? Como eu pus menos 1, eu considero sinais de menos aqui. Perfeito? Depois, para as restrições referentes ao ponto B. Tá? O que chega em B? Como é que eu chego a B? De AB, CB e FB. Então, olha aqui, ó. AB, eu coloco 1, eu coloco o coeficiente 1. Tá? Deixa eu só sair aqui do desenho.
apagar aqui esse risco e esse. Tá? Então eu coloco aqui, olha, AB, né, é 1, coeficiente 1, FB, o outro caminho pelo qual eu posso chegar a B, e o CB, todos iguais a 1. Agora eu faço menos quem? Menos BC menos BF. Eu só não vou fazer menos, né, BA porque não se volta para o ponto inicial. Quer dizer, com exceção daqueles pontos, aqueles nós que estão associados ao ponto inicial, ao ponto e ao ponto final, todos os outros, né, em todas as outras situações, perceba que a quantidade de uns vai ser igual à quantidade de menos uns. Tá? Então, por exemplo, você pega aqui o ponto G, né? Ponto G não está ligado nem a ponto inicial, nem a ponto terminal. Vou pegar o ponto I que tem menos nós aqui. Tá? Ponto I, restrições do ponto I. Então, tá aqui, essa linha aqui. Tá certo? Eu já atribuo menos 1 nas células aqui associadas a situações em que eu saio do I, né? IF, IG e IJ, tá vendo aqui? Tudo menos 1, são esses valores aqui, tá? Tudo menos 1. E aí eu vou buscar aqui, né, aqueles pontos em que o I é mencionado, mas eu tenho o I como ponto de destino, ponto final, que é o FI, aí eu atribuo o valor 1, GI, né? E o JI, tá? Pode ver que é a mesma quantidade, 3 e 3, perfeito? E aí você vai construindo todas as restrições, aqui eu já digitei todas as restrições desse modelo, ok? Vou só apagar aqui. Pronto, digitados, né, os coeficientes, agora a gente vem exatamente para a parte de fórmula referente a esses coeficientes. O que eu tenho que fazer? Usar o somar produto, novamente. Tá? Então, vamos tirar aqui. Por exemplo, aqui para a primeira eu já digitei o somar produto. Né? Olha lá, somar produto do quê? B8 até AI8. Então, essa linha 8, onde eu tenho os coeficientes do A, essa fórmula é a restrição referente ao ponto A. Né? Vai multiplicar por que valores? Né? B3 a I3, pelos valores aqui, pelas células referentes às variáveis de decisão. Que eu vou fazer menos 1 que multiplica x de AB, menos 1 que multiplica x de AD, menos 1 que multiplica x de AE. O resto é zerado, o resto não participa. Isso vai ter que ser igual, aqui é só digitação do sinal de igual, tá? É só você colocar apóstrofe S para ele não entender que é uma fórmula. Tá certo? E aqui no LHS é onde eu entro a fórmula, é o lado esquerdo da minha igualdade. Eu já digitei aí, mas vamos digitar novamente. Tá? Só apagar aqui. Vamos lá, igual, somar produto, ali na barra de funções você está vendo que eu estou digitando, somar produto, abra parênteses, tá? Aí vem aqui, seleciona, selecionar só a terceira, não, seleciona tudo, tá? Tudo até a coluna AI, até onde está ali o JK, ok? Bom, aí você vai colocar aqui ponto e vírgula para separar o que? A outra matriz, o outro vetor aqui, que é onde nós temos os valores referentes às variáveis, B3 até AI3. Fechou parênteses, dá Enter, pronto, tá? Ele já digitou a fórmula. Isso daí tem que ser igual a menos 1, que eu já digitei aqui também. É só digitar menos 1 nesse caso. Agora eu tenho que arrastar, só que acontece o seguinte, aqui, ó, se eu arrastar da forma como está aqui, né, ele vai atualizando aqui os coeficientes B, C, o que é para ser feito, ok? Né? Só que o problema é que ele tem que fixar aqui essa linha 3, né, onde nós temos aqui a B3, AI3, portanto vem aqui nessas células, né, B3, AI3 e tecla F4, ou digita aí, né, o cifrão, tá, como ele fez para fixar, e aqui também. Perfeito? Não mudou nada nessa fórmula em si, o valor continua o mesmo, só que na hora que eu arrasto aqui, tá, o que vai acontecer, vamos pegar, por exemplo, a restrição referente ao E, né, olha lá, é a linha 12, ok, B12, A e 12, multiplicado pelos valores de B3 a I3, então fixou a linha 3, ok? Pronto, agora é recorrer ao solver. Agora a gente vai aqui em dados, solver,
Bom, aqui já está, eu já entrei com os valores, né? Mas vamos lá, olha, aqui você seleciona definir objetivo, você vem aqui na célula onde está a fórmula da função objetivo, célula B5. Minimizar, tem que selecionar minimizar. As células das variáveis, eu vou apagar aqui, né? Vou digitar novamente, tá? Células das variáveis, onde elas estão? Aqui, você vem aqui e seleciona, ok? Agora vamos para as restrições. Eu vou excluir aqui, né, para mostrar como que a gente dá entrada. Então vamos adicionar as restrições. Quais são essas restrições? Eu poderia adicionar uma a uma, mas elas têm todas o mesmo formato, inclusive com um sinal igual. Se tivesse algum sinal diferente, não daria para entrar tudo de uma vez, como eu vou mostrar aqui. Referência das células é o LHS aqui, onde nós temos as fórmulas. Então eu vou selecionar tudo de uma vez. Tá, ok? Escolho o sinal, tem que ser igual. Tá? Restrição são os valores aqui, o RHS, os valores que restringem. Ok? E dá ok. Pronto, ele entrou todas as restrições de uma vez. E aqui agora, só não esqueça que já clique em tornar variáveis irrestritas não negativas e o LP Simplex, né? Programação linear. Aí é clicar em resolver, ele vai resolver, dá um ok aqui, pronto, está resolvido. Né? A função objetivo deu 111, valor mínimo que nós temos aqui. Tá? O caminho, olha aí, AB, BF, a gente pode traçar esse caminho aqui para verificar. Tá? Então, AB igual a 1, então é o caminho aqui, a rota foi essa. AB, depois nós temos aqui BF, tá? Depois nós temos aqui FC, que deu 1 também. Realmente, depois CG, né? Olha aqui, CG igual a 1. É melhor ir de F até C, de C até G, do que diretamente de F a G. O custo é menor de F a C, de C a G. Depois nós temos saindo de G até H, olha aqui, né, esse valor 1, tá, de G até H, e de H até J, não, finalmente ainda não chega no K, porque é melhor ir até J para depois de J ir até K. Tá certo? Então foi definido aí o caminho mínimo, o menor caminho nessa trajetória. Se você quiser fazer algumas alterações de coeficientes para ver o que acontece, por exemplo, né, uma sugestão, mude aqui o 16 para um valor que extrapole, que seja bem maior que 170, que 160, por exemplo 250, para ver se isso vai provocar uma alteração aí no resultado. Ok? Isso aí, até o próximo vídeo.